Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus, segundo a misericordiosa vontade do Senhor. Bem-vinda e bem-vindo a mais um estudo da série Doxologia nos Salmos. Hoje nós vamos estudar o Salmo de número 67 e o Salmo de número 68. Vamos então dar início ao nosso estudo de hoje. Salmo 67. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, ó Deus, a tua salvação. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de número 67, ele está escrito no livro de número 2 dos 5 livros do Saltério. O autor deste salmo é desconhecido. O Salmo 67 é classificado como louvor e ação de graça e tem como tema central uma canção de ação de graça. No contexto bíblico deste salmo, o Salmo 67 não possui uma autoria conhecida, como já mencionamos, e trata-se de um cântico entoado pelos israelitas com louvor e exaltação ao nome do Senhor, acompanhado de pedidos das bênçãos de Deus para o seu povo. Como cristãos, devemos sempre louvar e exaltar a Deus e realizar orações na forma individual ou em grupo para honrar e glorificar ao nosso Deus e suplicar pela sua misericórdia e bênçãos sem medidas do Senhor. Uma exegese do Salmo 67, os dois primeiros versículos, diz assim a palavra do Senhor: que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Uma pausa para meditar neste versículo. Para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. Nestes 2 versículos, nós temos os pedidos do salmista para o povo de Deus, que são que Deus tenha misericórdia de seu povo. Um segundo pedido, que Deus abençoe abundantemente o seu povo. E um último pedido, que Deus ilumine o seu povo. Como objetivos do povo de Deus nestes 2 versículos, primeiro, pregar e ensinar os preceitos divinos a todas as nações, anunciar a salvação da humanidade a todas as nações, no sentido aí também de pregar e ensinar. O versículo 3 ao 4 diz assim a palavra do Senhor no Salmo 67: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Exultem, cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guia as nações na terra. Uma pausa para a meditação destes 2 versículos, que, resumidamente, podemos dividir em 2 partes. A primeira, os conselhos do salmista para as nações, louvar a Deus, exultar e cantar com alegria ao Senhor. E o segundo, o governo de Deus sobre as nações. Deus governa todas as nações com justiça. Deus guia todas as nações. Os versículos 5 ao 7, 3 versículos do Salmo 67, diz: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, que a terra dê a sua colheita. E Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe e o temam todos os confins da terra. Nestes 3 versículos, continuamos então com a divisão em 2 partes. Os conselhos do salmista para as nações, que são 2. Isto é, que todos os povos louvem a Deus e que todas as nações temam ao Senhor, isto é, reverenciem o Senhor. Quanto aos pedidos do salmista para o povo de Deus, ele diz que Deus abençoe o povo de Deus. E o segundo pedido,
que Deus conceda uma grande colheita de alimentos. No Salmo de número 68 diz: o nosso Deus é um Deus que salva. Ele é o soberano. Ele é o Senhor que nos livra da morte. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de número 68, ele está registrado no livro de número 2 dos 5 livros do Saltério. O autor deste salmo é o rei Davi. Ele é classificado como um salmo messiânico, porque fala de Jesus, da entrada triunfal de Jesus, e tem como tema central uma canção nacional de triunfo. O Salmo 68 sempre era entoado pelos israelitas no início de um culto a Deus, isto dentro de um contexto bíblico. Em sua essência, este salmo fala das virtudes de Deus, bem como de seus feitos, dos nomes aos quais o Senhor é conhecido e outros descritivos da pessoa de Deus. O salmo menciona em uma das suas subpartes a entrada triunfal do Senhor Jesus na tenda da congregação. Vamos então aqui realizar um resumo base do que fala este salmo. E na exegese do Salmo 68, vamos fazer aqui este resumo na visão do teólogo Douglas Connelly, feita em 2017. Este Salmo 67, ele fala sobre os nomes de Deus. Ele menciona Elohim e El, que quer dizer o ser mais elevado. Isto aparece nos versículos 1 e 3 do Salmo. Outro nome para Deus mencionado neste Salmo é Yahvé, ou Yah, que quer dizer eu sou. Isto aparece no versículo 4 e versículo 18. Outro nome para Deus é Shaddai, que aparece no versículo 14 e quer dizer o Todo-Poderoso. Alguns descritivos de Deus no Salmo. Deus é aquele que cavalga sobre as nuvens. Deus, isso está no versículo 4, Deus é o Pai para órfãos e defensor das viúvas. Versículo 5. Deus é o nosso Salvador. Versículo 19. O meu Deus é Rei. No versículo 24. Aquele que cavalga os céus, os antigos céus, está no versículo 33. Deus é o Deus de Israel. No versículo de número 35. Portanto, aí, alguns descritivos de Deus. Temos também neste Salmo 68, na visão de Douglas Connelly, o que acontece quando Deus se manifesta. Os maus são dissipados como fumaça. Versículo 2. A solidão é vencida quando Deus se manifesta. Está isto escrito no versículo 6. Os presos são libertados. Versículo 6. A terra treme. Versículo 8. Quando Deus se manifesta, a chuva é derramada. No versículo 8. Os inimigos, melhor dizendo, milhares de anjos chegam quando Deus se manifesta, no versículo 19. Os inimigos de Deus são esmagados, no versículo 24. E as nações vêm ao Senhor com presentes, no versículo 30, 31. E Deus cavalga nas nuvens e troveja sua palavra, isto no versículo 33. Numa leitura linear, aí as letras ou frases que estão na cor vermelha significam os nomes de Deus, que já fizemos a leitura naquelas tabelas. Na cor verde, os descritivos de Deus. E na cor azul, os feitos de Deus, melhor dizendo. Numa leitura rápida destes versículos, nós podemos dizer que Deus se levante, sejam espalhados os seus inimigos, fujam deles os seus adversários, que tu dissipes assim como o vento leva a fumaça,
Como a cera se derrete na presença do fogo, assim pereçam os ímpios na presença de Deus. Alegrem-se, porém, os justos, exultem diante de Deus, regozijem-se com grande alegria. Cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é Senhor, exultem diante deles. Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Quando saíste à frente do teu povo, ó Deus, quando marchastes pelo ermo, a terra tremeu, o céu derramou chuva diante de Deus, o Deus do Sinai diante de Deus, o Deus de Israel. Deste chuvas generosas, ó Deus, refrescastes a tua herança exausta, o teu povo nela se instalou, e da tua bondade, ó Deus, supriste os pobres. O Senhor anunciou a palavra, e muitos mensageiros o proclamavam. Reis e exércitos fogem em debandada. A dona da casa reparte os despojos. Mesmo quando vocês dormem entre as fogueiras do acampamento, as asas da minha pomba estão recobertas de prata, as suas pendas de ouro reluzentes. Quando o Todo-Poderoso espalhou os reis, foi como neve no monte Zalmon. Os montes de Baçã são majestosos, escarpados são os montes de Baçã. Porque, ó montes escarpados, então com inveja do monte que Deus escolheu, estão, melhor dizendo, com inveja do monte que escolheu para sua habitação, onde o próprio Senhor habitará para sempre? Os carros de Deus são incontáveis, milhares de milhares neles o Senhor veio do Sinai para o seu lugar santo. Quando subiste em triunfo às alturas, levaste cativo muitos prisioneiros, recebeste homens como dádivas, até mesmo rebeldes, para estabeleceres morada. Ó Senhor Deus, bendito seja o Senhor Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. Uma pausa para a meditação destes versículos lidos. Versículo 20 ao 27 diz: O nosso Deus é um Deus que salva. Ele é soberano, Senhor, que nos livra da morte. Certamente Deus esmagará a cabeça dos seus inimigos, o crânio cabeludo dos que persistem em seus pecados. Eu os trarei de Baçã, diz o Senhor, eu os trarei das profundezas do mar, para que você encharque os pés no sangue dos inimigos, sangue do qual a língua dos cães terá a sua porção. Já se vê a tua marcha triunfal, ó Deus, a marcha do meu Deus e Rei, adentrando o santuário. À frente estão os cantores, depois as músicas, os músicos, com eles vão as jovens tocando tamborins. Bendigam a Deus na grande congregação, bendiga o Senhor, descendentes de Israel. Ali está a pequena tribo de Benjamim a conduzi-los, os príncipes de Judá acompanhados de suas tropas e os príncipes de Zebulon e Naftali. No versículo 28 ao 35 diz: A favor de vocês manifesta Deus o seu poder. Mostra, ó Deus, o poder que já tens operado para conosco. Por causa do teu templo em Jerusalém, reis te trarão presentes. Repreende a fera entre os juncos, a manada de touros entre os bezerros das nações. Humilhados tragam barras de prata. Espalha as nações que têm prazer na guerra. Ricos tecidos venham do Egito. A Etiópia corra para Deus de mãos cheias. Cantem a Deus, reinos da terra. Louvem o Senhor, aquele que cavalga os céus, os antigos céus. Escutem, ele troveja com voz poderosa. Proclame o poder de Deus. Sua majestade está sobre Israel. Seu poder está nas mais altas nuvens. Tu és temível no teu santuário, ó Deus. É o Deus de Israel que dá poder e força ao seu povo. Bendito seja Deus. No nosso próximo estudo,
nós vamos estudar os salmos de número 67 e de número 68. Melhor dizendo, o salmo de número 69 e de número 70, porque nós acabamos de estudar o salmo 67 e 68. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo estudo da série Doxologia nos Salmos. Isto, se Deus permitir.